Quando você dá um passo muito ousado, tenha certeza que você está aumentando muito a chance de errar, mas espere colher o melhor desse erro. Aprenda uma lição para dar um passo mais ousado ainda na próxima. Ser rico é pra todo mundo? Existem algumas pessoas que vão ter dificuldades para ser rico, porque têm dificuldade para entender o que é importante para elas. Não é uma questão financeira, de renda, de onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas à ajuda. Tem uma dificuldade, papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda. Então a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela, ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita. Eu não tenho casa, alguém me dá um teto. Eu não tenho carro, alguém me dá transporte. E eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm porque ninguém está me dando. Então, se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades, né? Então, o primeiro passo não é nem educação financeira, acho que é um pouquinho de educação empreendedora, para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. Eu, na minha infância, eu tinha uma série que eu assistia lá atrás, os Waltons, né? Uma série americana, não sei nem se é boa, eu era criança quando eu via, mas eu achava muito louco que esses caras viviam no meio do mato e os caras faziam tudo. O cara pegava o serrote, cortava madeira, fazia a mesa, caçava, desossava o bicho, assava. Puta, eu queria um encantamento por aquilo, que eu imaginava que se minha vida eu não tivesse emprego, eu ia viver que nem os Waltons. Cara, eu ia me enfiar no meio do mato e ia fazer minhas coisas. O Brasil é muito generoso em termos de terra, clima, fertilidade. Você plantar qualquer coisa no fundo de casa, vai dar, né? Nós temos clima e solo para tudo. As pessoas não se mobilizam para isso, tá? Eu não consigo entender como que mesmo numa comunidade, mesmo aquela dificuldade que passa o esgoto atrás da casa da pessoa, a pessoa não consegue mobilizar para aproveitar esse esgoto e uma compostagem, um tratamento e fazer uma cozinha coletiva, né? Sei lá, vamos fazer um biodigestor que consuma aquele esgoto, né? Não deixa ele criar ratos lá embaixo. Por quê? Porque nós não somos estimulados a esse tipo de construção. Eu acho que enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer não é necessariamente chegar a 1 milhão, 10 milhões de patrimônio, ter uma casa espaçosa, um carro conversível. Isso é status. Mas enriquecer, num conceito que a gente tem que desdobrar um pouco mais aqui, é para todos sim. E tem o lance de entender a riqueza também, não apenas como posses, conquistas, mas sobre você ter abundância daquilo que é importante para você. O conceito de ser rico, ele é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. E eu vou voltar ao ponto da pessoa ter predisposição para aquilo ou não. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, mas eu demorei a me considerar uma pessoa capaz de me tornar bem-sucedido. Eu fui tímido quando criança, eu comecei a praticar o esporte, eu não era dos melhores do meu esporte, eu cheguei ao ensino médio como um aluno que não se entrosava, era tímido, não conseguia participar dos grupos dos melhores alunos. O que me deu maior autoconfiança foi ter avançado no esporte. Foi a natação que me tornou um cara mais competitivo, um cara que aprendeu a fazer sacrifício durante um certo tempo para colher resultados numa competição lá na frente. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu tinha a convicção de que estava no lugar errado. Não é a sensação, eu tinha a convicção. Eu era formado em administração pública, tinha vontade de atuar em marketing, talvez na área pública, sabia que levava jeito para finanças porque eu era um cara bom de matemática, física e química, mas eu me senti entre 98, que foi quando eu me formei, até mais ou menos 2004, que foi quando eu voltei do Canadá, já tinha escrito um livro, estava preparando Casais Inteligentes que Querem Juntos. Tudo aquilo eram oportunidades que estavam chegando até mim, que eu estava fazendo o melhor possível para poder entregar ou superar expectativas da melhor forma possível. E superando expectativas, ganhar o máximo possível para fazer o melhor pé de meia possível para logo me livrar daquela carreira. Foi quando o Casais Inteligentes começou a deslanchar que eu falei, peraí, acho que tem um nicho aqui. O meu livro me convenceu a continuar na carreira, porque até então o que eu era? Um cara responsável, um cara que usava minha habilidade de comunicação, eu escrevia bem, era um cara bom de redação, porque eu sempre li muito, e usava essa redação para melhorar o que os caras que eu admirava, que eram os professores de contabilidade e finanças, eu ajudava o trabalho deles a ficar melhor. O professor deu aula, você não entendeu? Eu, como professor substituto, vou te dar umas dicas para você entender aqui. E os alunos aplaudiam. Ali eu me sentia fazendo bico, né? A hora que eu sair de finanças e fizer o meu trabalho, aí eu vou ter sucesso. Mas o público entendeu do jeito diferente, abraçou a causa, e eu fui me descobrir um cara de finanças algum tempo depois. Mas você Não se é julga ser um cara fora da curva, como o Lucão perguntou? Eu me julgo um cara fora da curva por dois aspectos. Eu sou
muito focado e eu desenvolvi uma habilidade que pouca gente tem. Eu escrevo bem pra caramba, mas assim, não é que eu treinei técnica de redação. Minha mãe, numa fase que a renda estava apertada em casa, ela decidiu fazer alguns trabalhos para complementar a renda. Eu estudava de manhã, ela me pegava na escola na hora do almoço, como não tinha como pagar uma babá, ela me abandonava, entre aspas, ela me deixava numa biblioteca para estudar. Então, todos os dias de uma semana, durante um ano inteiro da minha vida, eu, durante 2, 3 horas, fazia lição de casa, estudava, não tinha outra coisa pra fazer na biblioteca, acabava, ficava ocioso, o que eu ia fazer? Eu ia devorar livros. Eu aprendi com 11 anos de idade a ler 2, 3 livros por semana, porque é o que eu tinha para fazer, não tinha opção de fazer mais nada. Isso me ajudou a desenvolver uma capacidade de redação que poucas pessoas têm. No mundo das finanças ainda, quem tem olho é rei, né? Os caras que são bons de números vão estudar finanças. Poucas pessoas que são boas de redação vão estudar finanças. Que é, cara, faz um sacrifício, mas não é um sacrifício até os 65 anos de idade. Faz primeiro um sacrifício para viajar daqui a 3 meses. Comemorou? Faz agora um sacrifício para dar uma festa daqui a 6 meses. Incorpora o hábito do sacrifício como uma gincana na sua vida, não como um sofrimento. Porque a gente vê 90% da população fazendo sacrifício porque acha que a vida tem que ser sacrificada. Ele escolheu aquela casa, ele escolheu aquele meio de transporte, ele escolheu viver naquele lugar e o que dá para fazer é sacrifício. 3, 4 horas por dia no transporte público, trabalhando por salário baixo, espalhando conta na mesa para ver conseguir pagar, porque a vida é sacrificada. Não vai enriquecer. Ele tem que mudar alguma coisa, né? Talvez o sacrifício de morar mais longe, de tentar trabalhar no interior, longe da família. Um projeto de 2, 3 anos de sacrifício para virar uma chave. Curiosamente, quem que é o maior vilão? A sociedade. As pessoas se impõem sacrifícios porque querem mostrar para a família que dão uma casa para os seus filhos, que conseguiram comprar um carro, uma moto. Geralmente o cara que não está dando certo, que se muda para um outro país, fala, cansei desse país, que é uma desgraça, Brasil, que não dá para crescer, vou morar na Inglaterra, na Irlanda. O cara vai fazer sacrifício. Ele vai andar de transporte público, ele vai comprar carro dividindo com 3 pessoas, vai dividir moradia com mais 3, 4 amigos, morar num porão e depois de 4, 5 anos o cara está prosperando, porque a sociedade parou de cobrar dele o status. Então ele aceitou o sacrifício na vida. Então a gente não quer propor o sacrifício que a vida tem que ser sacrificada. Você tem que buscar o prêmio dali a alguns meses. As pessoas não têm essa dificuldade. Por que o brasileiro cuida tão mal do dinheiro que ele conquista com tanto esforço? Bom, o brasileiro, ele lida mal com o dinheiro porque, vamos falar primeiro de forma genérica, não há educação financeira nas escolas, né? Mas na verdade não há uma educação financeira, não havia uma educação financeira na sociedade e as pessoas não pensam de forma estratégica. Do que eu vou fazer para estar onde eu quero daqui a 5, 10 anos. As pessoas pensam de forma tática. Eu ganho 2 mil, o que eu posso fazer com 2 mil? Então as decisões de consumo das pessoas são sempre relacionadas ao quanto ganham no mês e não ao que precisa fazer para estar bem daqui a 5 anos. Cara, tem que saber que 2 mil não é suficiente, cara. Eu não vou adotar um padrão de vida com 2 mil. Se eu ganho 2 mil, eu tenho que investir talvez 1.800. Eu vou pedir para morar com meus pais, eu vou dividir casa com 10 amigos, eu vou fazer o que for preciso para investir 1.500, 2 mil por mês em qualificação, em pós-graduação, em graduação para quem não tem, para me ferramentar, para aumentar minha renda. Até porque não é porque, mas a minha profissão... Cara, o que você faz? Você é faxineiro? Cara, tem cara que abre empresa de limpeza. O cara que é pintor, que faz direito, e faz direito não é caprichoso, porque ele fez um curso técnico, que tem a ferramenta certa para pintar melhor que os outros. Ele não fez um bico. Tem muita gente que perdeu o emprego, vai fazer o bico, acha que tá fazendo legal, pinta a casa de 2 amigos, né? Os amigos agradecem, ele acha que é bom, sai anunciando o trabalho dele e só vai tomar na cabeça, só vai receber metade do pagamento porque não conclui o serviço. O cara que se aperfeiçoa, que se torna um bom pintor, que adota padrão, ferramenta certa, esse cara vai ser reconhecido, indicado. Se você tentar contratar o cara de novo, você não consegue, porque daqui a um tempo ele tá trabalhando para um arquiteto, tá exclusivo, foi para trabalhar numa construtora. Chega uma hora que esse cara, se ele bater no teto e ver para onde não tem mais crescer, ou ele vai montar um negócio que ele forma pintores, ou ele vai morar fora do Brasil, ele vai fazer renda. O problema é que o brasileiro não consegue se qualificar, primeiro porque ele se ilude, ele trata o trabalho como bico, os amigos iludem também, né? Contratam, não falam que ele não tá legal e, enfim, passa como passou e ele vai tentar vender, não vai ser bem sucedido, e ele vai tentar lidar durante muito tempo de forma remediada com esses fracassos que ele tem, porque ele não se capacitou, não se profissionalizou para tocar o trabalho simples como tem que ser tocado. Por outro lado, se a pessoa percebe que para aumentar a renda, ela tem que ter ferramenta, currículo, fazer coisas que outros não fazem, fazer de um jeito diferente, não vai faltar trabalho. Um trabalho comum, empregado doméstico, por exemplo. Puxa, só faz limpeza? Não, se o cara tem conhecimento, se a mulher tem conhecimento de cozinha e faz uma refeição dos deuses, nossa,
Se eu não puder manter essa pessoa, eu vou indicar e ela vai se receber bem numa outra casa. Daqui a pouco ela deixa de ser empregada doméstica e vai ser apenas cozinheira. Um upgrade. Daqui a pouco, sendo apenas cozinheira ganhando mais, ela vai fazer um curso de gastronomia, vai virar chefe de cozinha, trabalhar num restaurante. Estamos falando da pessoa desenvolver habilidades, muitas vezes, na área que ela gosta. Fazer o que se gosta. Tome muito cuidado com essa frase, né? Fazer o que se gosta não é trabalhar com prazer. Não é achar que, nossa, minha vida é uma maravilha, né? Porque eu gosto de fazer massagem e vou abrir um spa, né? Não. Fazer o que gosta é fazer aquilo que você tem facilidade de aprender. Se uma criança é exposta a biologia, matemática, geografia, física na escola, é para ela testar diferentes caminhos e descobrir o que ela gosta mais. Se ela tem facilidade de aprender matemática, alguma coisa na área de exatas será menos sacrificante para ela do que uma pessoa que tem que aprender do zero. Aquilo que a gente está falando do jogador de futebol, dá para chegar a ser um Neymar? Olha, ou o cara nasce nato, né, com habilidades, ou ele treina muito para chegar perto. Agora, vai treinar muito quem gosta de treinar. Se eu pegar um cara que não leva o menor jeito de futebol, treinar muito dele, ele vai tentar ser um jogador de futebol, vai sofrer pra caramba e não vai conseguir. Se ele ama aquilo, ele chega perto. Ele vai fazer uma carreira. Não vai ser o Neymar, vai ganhar razoavelmente ok, mas vai ter, vamos dizer, uma facilidade de desenvolver aquela carreira que outros não têm. Então, um bom caminho é, presta atenção no que você gosta de fazer. Cria um plano para abandonar o que você não gosta de fazer. Foi o que eu fiz várias vezes na minha carreira. Pô, eu amava dar aula, mas a hora que me fizeram dar aula 14 horas por dia, que eu comecei a perder coluna, voz, né, já não conseguia mais nem ter tempo com a minha esposa, recém-casado, cara, vou bolar um plano para diminuir isso aqui. Qual que é o plano depois de ser professor? Cara, deu um jeito de me tornar palestrante, bom pra caramba, você recebe, mas passa 30, 40 horas por semana no avião. Levei bronca até de aeromoça, falando, cara, você tá voando demais, nosso sindicato não permite fazer isso. Tava longe de casa, bolei um plano para diminuir o ritmo das palestras. Marketing digital, mesma coisa. Tô lá em casa trabalhando, mas o tempo todo me expondo, vou bolar um plano para me recolher desse excesso de exposição. Então tem um plano para sair do que te incomoda. Tem um plano para avançar naquilo que é mais fácil para você. Isso vai permitir a você que, avançando no que você gosta, cara, você tem que estudar 4 horas a mais por dia, aquelas horas que os outros estão dormindo, pelo menos você gosta. Você vai ter facilidade. Já não é sacrifício. É um esforço dentro de algo que é natural para você. Eu acho que a melhor forma de melhorar a educação do país é expor nossas crianças a mais oportunidades de experiências, de ter contato com atividades, de conversar com profissionais. Eu não perco uma oportunidade de expor meus filhos a experiências diferentes nas férias deles, nos fins de semana, porque eles estão ponderando o que eles gostam, o que eles não gostam, experiências que estão somando, experiências que estão subtraindo na bagagem deles. Vai ser mais fácil para eles, com certeza, escolher um caminho de prosperidade do que aqueles que, não, eu estou estudando e eu acho que na minha cidade só dá para ser servidor público, ou só dá para ser motorista de ônibus, ou só dá para ser, enfim, professor. A pessoa tem que ter uma certa vocação para aquilo, para ir bem. Senão, vai ser uma vida resignada, acomodada. Quais seriam, assim, os 3 hábitos que a gente deveria ter para que a gente ficasse rico financeiramente? Primeiro hábito é você se imaginar onde você quer estar daqui a um tempo. Ter uma estratégia para alcançar uma situação futura. Você falou agora o sacrifício para alcançar algo divino, né? Algo que eu não consigo com o meu salário, algo que eu não consigo no meu dia a dia. Eu vou me imaginar, talvez viajando, talvez numa casa melhor, talvez ajudando meus pais, não importa o quê, mas se enxergar no futuro é um hábito que a maioria não tem. As pessoas querem se enxergar no fim do mês ou nesse momento dar para os filhos o que não tiveram na infância. Um segundo hábito, conversar sobre construção de sonhos, conversar sobre objetivos. Em alguns dos meus livros, 2 dos que eu trato para casais, eu falo que falar sobre dinheiro não é perguntar por que o outro gastou determinada coisa. Cara, por que você gastou tanto no mercado? Por que você comprou esse vestido? Cara, alguém gastou no mercado ou comprou um vestido porque decidiu comprar, caramba. O porquê decidiu pode ser frustração, tá faltando sexo, não tem recompensa e trabalha demais, não importa, mas a pessoa decidiu. O que tá levando a decisões é porque talvez está faltando um motivo maior para não fazer isso. Então, falar sobre dinheiro é perguntar, cara, o que falta para a gente ser mais feliz? O que falta pra gente ter algo melhor? Eu convido as pessoas a começar essa conversa simplesmente perguntando, você tá feliz? Por quê? No namoro, normalmente 2 pessoas diferentes se encontram e falam, pô, a gente tá feliz pra caramba, vamos ser felizes pelo resto da vida? E aí decide casar e só pagar contas, cara, não acaba a felicidade, né? Desaparece o que diferenciava um do outro, né? Pô, a pessoa que gosta de montanha se apaixona pelo que gosta de mar e fala, porra, não sabia que o mar era tão bonito, né? Vamos visitar o mar pelo resto da vida? Não, o resto da vida agora você vai trabalhar que nem um retardado, vai pagar a prestação da sua casa, do seu carro, plano de saúde, que não vai dar tempo de ir pro mar, porque a vida tá difícil. Então,
ser feliz vamos tentar resgatar aquilo que a gente queria fazer das nossas vidas. Eu trabalho hoje formando planejadores financeiros. O maior desafio que o planejador financeiro tem não é em montar a carteira de investimentos, tirar da dívida, é tentar arrancar da pessoa o que faz ela feliz mesmo. É mais fácil orientar hoje um pós-adolescente, o cara que ainda tem sonho de eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero visitar o mundo inteiro, eu quero escalar a montanha mais alta. Esse cara tem um monte de sonho. Você vai falar com um cara de 40 anos? Não, eu quero garantir que não falte nada para minha família. Eu quero garantir que meu filho tenha uma boa educação. Porra, isso não é sonho, isso é o mínimo que você tem que criar para a família. Quanto mais audacioso for o sonho, maior é a capacidade da pessoa ajustar o estilo de vida dela para assegurar que aquilo aconteça. Se a pessoa tem muita vontade daquilo acontecer, ela faz grandes ajustes na vida. Cara, eu vou sair do apartamento com sacada gourmet e vou morar num loft, porque desse jeito eu vou passar a viajar todos os anos. Desse jeito eu vou garantir um intercâmbio pro meu filho. Desse jeito eu vou conseguir multiplicar meu patrimônio e alcançar a independência financeira. Aí vai falar, porra, mas todo fim de semana agora eu vou ser obrigado a dormir nesse apartamento? Não. Agora com um gasto bem menor, você consegue sair para passear, viajar, visitar os amigos. Gostava de receber amigo em casa? Aluga um espaço gourmet. Isso acontece quantas vezes por ano? 3, 4 vezes por ano? Isso é muito mais barato você alugar um espaço e reunir os amigos, talvez até com um buffet servindo ali, do que você ter um apartamento caro, pouco usado, né, que serve de desculpa para você não fazer outras coisas boas. Então, como um hábito importante vamos falar sobre sonhos. Além da questão dos sonhos, além de ter se imaginar na frente, um pouquinho de organização. Né? É algo que é difícil no começo, mas parar, pensar, pôr na ponta do lápis. Quando a pessoa baixa um aplicativo qualquer de controle financeiro, ela já muda o comportamento. Não precisa do planejador financeiro para mudar a vida, não precisa de um consultor de investimento. Cara, se você simplesmente organizar e entender como você gasta o dinheiro, vai bater um monte de arrependimento. Fala, cara, por que eu pago tanto de conta de telefone? Por que eu tô assinando esse negócio? Cara, eu ainda tô pagando a prestação daquele passeio que eu fiz no meio do ano passado. Cara, que besteira que eu fiz, não consigo mais passear. Que merda, né? Então, você vai reagir a compra a prazo, às assinaturas displicentes, aos caprichos que você tem no momento mais frágil, você vai desfazer aquilo, simplesmente por controlar.